Sim, vamos lá finalizar nosso último TD 13, né? Atividade 14. Então a primeira questão eu já comentei, fiz o item A e B. Segunda questão eu já fiz o item A e B também. Terceira questão eu fiz o item A. Quarta questão eu também fiz, né? Em parte, né? Porque eu também não calculei tudo agora aqui com vocês. Quinta questão eu já dei a dica para vocês fazerem, né? A sexta questão, a figura ao lado representa um terreno, a planta de um terreno quadrangular ABCD. Gente, toda vez eu tenho que explicar. Esse quadrangular, na verdade, eu quero dizer que é um terreno quadrado, tá? Então, ok? Então, é um terreno, era para ter colocado quadrado. Esqueci de corrigir isso aí. Então, esse aí é um quadrado, gente. Se é um quadrado, os quatro lados são iguais. Desse quadrado eu quero o perímetro no item A e no item B eu quero a área desse terreno. Vixe, mas o que o Nefran estava falando de geometria analítica e agora está puxando para a geometria plana. Mas é simples. E outra coisa que você também observa, a gente só tem o ponto A e o ponto B, a gente não tem o ponto C nem o ponto D. Gente, se você tem o ponto A e o ponto B, tá? Eu não vou escrever nada, só vou falar. Você pode calcular a distância do ponto A ao ponto B. Quando você calcula a distância do ponto A ao ponto B, você já vai ter o quê? O lado do quadrado. Se você tem um lado do quadrado, então o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então é só somar os quatro lados que são iguais. E a área do terreno, né? O que é a área do quadrado é lado ao quadrado, é lado vezes lado. Então, se você já vai ter esse lado, o que é que vai ser o lado do quadrado? É a distância do ponto A ao ponto B, ok? Então, sexta questão, enfatizando, ela é um quadrado. Faltou eu ter destacado isso aí. Sétima questão. Deixa eu destacar logo aqui a oitava. A oitava questão, ela tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco sobre o ponto médio, tá? Você vai ter o ponto A e o ponto B, você vai calcular a distância entre A e B. E você vai obter o ponto médio. E depois você vai obter a distância do ponto A ao ponto médio. Só que para obter o item C, você não vai precisar fazer praticamente conta nenhuma. Você vai usar o resultado que você vai obter lá no item, né? Se é o ponto médio, então é porque a distância do ponto A até o ponto M, você tem 3 pontos. Você vai ter obtido a distância daqui para cá. Esse aqui é o ponto médio. No item C eu estou querendo saber só essa distância. Então é só fazer o quê? Ok? Então a oitava é fácil. A nona questão não precisa fazer, até porque nem está indicada no gabarito e eu já fiz. E a sétima questão é a questão falando sobre posição do ponto em relação à circunferência. Na própria questão tem as definições, tem essas figurinhas aqui, acho que está até melhor no exercício, mas aqui eu só estou enfatizando o que significa. O ponto ele vai estar interior ao círculo, né? O círculo seria a região toda. Se a distância desse ponto ao centro ao centro do círculo for menor que o raio, tá? Ele vai estar sobre a circunferência é só essa linhazinha aqui, que limita o círculo. Se a distância dele for igual ao raio, é porque ele vai estar sobre a circunferência. A ideia da circunferência é que todos os pontos que estão aqui, a distância dele ao centro é o raio. E se a distância do ponto ao centro do círculo for maior que o raio, então é porque ele é exterior ao círculo, tá? Então é o seguinte, o que é que você vai fazer? Resumindo, na sétima questão tem o ponto A, B, C, D e E. Você vai simplesmente calcular a distância de cada um deles ao centro do círculo, considerando que o raio é 10, ok? Eu vou fazer o item A, então é a distância do ponto A, 7,4, ao ponto O do centro, né? Centro do círculo, não vamos chamar de origem não. Distância do ponto A, 7,4, ao ponto 1,2. Aí faz aquele mesmo esquema, você vai subtrair o X, subtrair os Y, tá? Aqui eu só fiz trocar
tirar o B, botei o O, né? Então vamos subtrair. Quando você subtrair o x, vamos fazer direto, ó. 7 menos 1, 6. Então o resultado aqui seria 6. E aqui vai ficar y do ponto A, 4 menos 2, 2. Então a distância do ponto A ao ponto O vai ficar raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Raiz de 40. Essa raiz de 40, eu vou aproveitar e fazer aqui, ela com certeza ela é menor que 10. Só para confirmar aqui. Pronto, raiz de 40. Ó, 6,32 você poderia representar por 2 raiz de 10 também. A calculadora científica te dá essa informação. Pronto. Distância, então, do ponto A ao centro, ela é menor. Deixa eu colocar aqui. Ela é menor que o raio, que é 10. Tá? Por que 10? Porque 10 é o raio. Como ela é menor que o raio, então a posição do ponto A, você vai representar por IC, é interior ao círculo. Se a distância for igual a 10, é porque ela vai estar sobre a circunferência, então você vai colocar SC, e se for maior que 10, né? Aí você vai colocar SC exterior ao círculo. Pronto. Eu tentei resumir, gente, os pontos que eu julgava, né, que eu julgo importante no assunto de geometria analítica, tá? Aproveitar aqui então para me despedir de vocês, para quem não vai ficar de recuperação, né? Ok? Para quem vai ficar de recuperação, a gente ainda vai se ver, mas eu acho que eu não sei se eu vou chegar a gravar a aula não, porque já tem muita coisa gravada. Ok? Me despedir de vocês, pedir desculpa por alguma coisa, mas eu tentei fazer o possível, o melhor que eu pude para fazer, né, nesse momento difícil, nesse ano de 2020 que a gente está vivendo, né, que a gente está passando. Não gosto de falar a palavra negativa, não. Ok? Espero que a gente passe logo por tudo isso e que sejamos felizes, né? Valeu! Se inscreve no meu canal, viu? Tem pouco inscrito.